Boa noite, meu nome é Fernando Bins. Eu deixo claro desde já que eu não sou vlogueiro, eu não tenho um bom entendimento com a câmera, com edição, uma boa dicção, mas eu costumo ler bastante e em conversa com diversos amigos assim, eu percebi que muitos acabavam me pedindo, por esse meu hábito grande de ler, algumas indicações de livros. E aí, a partir de agora, que eu tô 2 dias trancado dentro de casa para curar uma dor de garganta, na qual eu ainda não tô 100%, eu acabei tendo a ideia de criar um vídeo, possivelmente, dependendo da recepção, um canal no YouTube. O livro que eu vou indicar hoje, então, é O Demônio na Cidade Branca. É um livro do Erik Larson, de 2005, né, que fala sobre a Exposição Internacional Colombiana, também que recebeu o apelido de Cidade Branca, que era uma feira para comemorar os 400 anos da chegada de Colombo à América. Essa feira ocorreu em Chicago, e o livro conta então toda a narração desde o início, da ideia dessa feira, do ganho de Chicago, concorrendo então na época com Nova York, com Washington. E se essa feira teve 27,5 milhões de visitantes no período de 6 meses, isso quando os Estados Unidos tinha somente 65 milhões de habitantes no total. Isso seria como se ocorresse uma feira hoje no Brasil e em 6 meses tivesse uma média de uns 80, 90 milhões de visitantes. Teve um dia somente que teve 700 mil visitantes na feira. Conta a história, então, em paralelo, de 2 personagens principais. O Daniel Hudson Burhan, que foi o arquiteto que acabou posteriormente sendo diretor de construção desse evento, que foi praticamente considerado paradisíaco. Construiu ele num tempo que ninguém acreditava que ele conseguia construir, lidou com diversos problemas de construção, de solo, de manutenção, de acidentes durante o evento. E em paralelo conta a história também do Henry H. Holmes, que nasceu com o nome de Herman Webster Mudgett, que era um assassino serial, um dos primeiros da história dos Estados Unidos, que construiu nas proximidades então um hotel da Cidade Branca, e a partir das pessoas, das mulheres que se hospedavam nesse hotel, que vinham pela primeira vez a Chicago, ou seja, não tinham a companhia de um homem, ele assassinava essas pessoas. Ele confessou no final da vida dele, um pouco antes da pena de morte, o assassinato de 27 pessoas, só que isso não é um fato confirmado, suspeita-se que talvez existam mais. A feira tem um particular em si, que ela serviu de inspiração para, na época então, Frank Baum, que foi o criador do mundo mágico de Oz, da história dos 14 livros do Mágico de Oz, para quem não conhece, da história de Dorothy, do Homem de Lata, do Espantalho, do Leão Covarde. Também serviu como inspiração para as fantasias de Walter Disney, do mundo de Walt Disney, que o pai dele, Elias, trabalhou também na feira. Aí teve diversas participações de celebridades como Thomas Edison, Buffalo Bill. Para instigar a leitura, eu vou ler aqui um pouquinho do prefácio. Mal Iminente, o nome. Na Chicago do fim do século XIX, em meio à fumaça das indústrias e ao estrépito dos trens, moravam 2 homens, ambos bonitos, ambos com olhos azuis e ambos singularmente competentes no ofício que escolheram. Cada um personificava um elemento da grande dinâmica que caracterizou o avanço dos Estados Unidos rumo ao século XX. Um era arquiteto, construtor de muitas obras mais importantes dos Estados Unidos, entre as quais se destacavam o Flake Building em Nova York e a Union Station em Washington. O outro, um assassino, um dos mais bem-sucedidos da história e precursor de um arquétipo norte-americano, o assassino serial urbano. Embora os dois nunca tenham se conhecido, pelo menos não formalmente,
Seus destinos seriam unidos por um acontecimento único e mágico, um evento amplamente renegado pela reminiscência moderna, mas que na época se acreditava possuir um caráter transformador quase igual ao da Guerra Civil. Esse é só um trechinho pequeno que eu vou ler, não vou ler ele inteiro porque é relativamente comprido, mas também vou ler duas frases aqui que citam então do Daniel e do Dr. H.H. Holmes, então do arquiteto e do assassino. Do Daniel: não faça planos pequenos, eles não têm a magia de agitar o sangue dos homens. Isso foi publicado numa carta durante a Exposição Internacional Colombiana em 1893. E do Dr. H.H. Holmes a frase: eu nasci com um demônio. Não pude evitar o fato de ser um assassino, assim como o poeta não pode evitar a inspiração para compor. Isso estava escrito na confissão dele em 1896. O livro se vale muito também por ele ter um espaçamento muito bom, a diagramação de página dele é muito bem feita, todo o layout dele. Ele tem um espaçamento bom, tem uma fonte grande, tem uma quebra de página de um capítulo para o outro, dividido em mais uma parte o livro. Isso torna uma leitura agradável, isso torna uma leitura rápida. Ele tem 498 páginas, mas é uma leitura que, ao que me recordo, eu fiz em 3 dias. Porque não é uma leitura difícil, é uma leitura bem acessível, assim. Até o vocabulário dele também, assim, não tem nada muito teórico quanto a psicopatologia do psicopata, o serial killer, o H.H. Holmes, e nada também muito teórico quanto a arquitetura. Um dos primeiros livros que eu li em 2012 é um livro que eu comprei em Garopaba, no litoral catarinense. Eu paguei na época R$19,90, eu acho. Foi muito barato, um ótimo investimento. Essa foi a indicação de hoje. Se vocês que estão vendo esse vídeo tiverem indicações de outros livros, quiserem me fazer indicações para leitura também, talvez de um livro que não se tem muito conhecimento, de algum autor mais antigo, ou de um autor que não seja tão famoso, podem me passar aqui na descrição do vídeo mesmo. Eu vou colocar um e-mail para contato, dar críticas, comentários, acréscimos ao meu canal. Eu novamente digo, eu não sou vlogueiro, portanto vai ser algo bem amador, pelo menos a princípio. Mas espero que apreciem, que tenham uma boa recepção. Por hoje é isso. Até a próxima indicação. Meu nome é Fernando Bins. Boa noite.